O racismo instituiu-se entre o século XIV e XVII, na Europa, devido à escravidão dos europeus sobre os africanos e americanos em seus próprios territórios e sua exportação, principalmente dos africanos para as Américas, utilizando de sua mão de obra de forma forçada e dando-lhes péssimas condições de vida e trabalho, tudo por acreditarem que sua etnia branca era superior às demais, agravada pelo darwinismo social. Mas seu início no Brasil se deu a partir da chegada dos colonos portugueses no território brasileiro. Essa etapa contribuiu para a construção da identidade nacional do país, já que faz parte da sua história como nação. Após a abolição da escravidão, o Estado não incluía os prejudicados por essa situação, o que causou a falta de condições básicas de sobrevivência dos mesmos, o que contribuiu para a mentalidade escravocrata, onde ocorriam exclusão, segregação, opressão com pessoas de raça opostas deles. Esse termo raça foi baseado em classificações taxônomicas da biologia, onde os seres vivos eram caracterizados, o que fez aparecer que as características genéticas implicavam na inteligência intelectual de um indivíduo para o outro. Devido às más condições que essas pessoas estavam vivendo, a população com baixa renda passou a se instalar em áreas precárias, com sérios riscos de degradação nos morros, por exemplo, e gerando um processo chamado favelização. O impacto que esses eventos causaram nos ideais sociais foi imprescindível nos dias atuais. Mesmo que já tinha sido desconstruído ao longo das décadas, ainda é possível ver os reflexos do racismo em nossa sociedade. Podemos notar alguns tipos de racismo atualmente, como o racismo individual, que se manifesta com estereótipos criados através de interesses pessoais. Um exemplo bem comum é quando alguém diz, é preta, mas é limpinha. Outro tipo de racismo também é o racismo institucional, que é um preconceito que vem através das instituições políticas ou econômicas, que fazem de alguma forma, seja direta ou indireta, os negros serem marginalizados e rebaixados. Um grande exemplo disso foi o apartheid, onde negros eram proibidos de frequentar os mesmos lugares que os brancos. E também temos o racismo cultural, que ressalta a ideia de superioridade entre as culturas, contendo manifestações de crenças, costumes, religiões ou até mesmo de línguas. Um exemplo disso foi o racismo como forma de justificar a colonização de territórios, principalmente o território brasileiro. Também podemos notar a sua presença através de algumas falas ou até mesmo gírias, que foram criadas em épocas extremamente racistas, com o intuito de repressão e que acabaram passando despercebidas e já se naturalizaram ao longo do tempo. Como exemplo, a gente tem criado mudo, mercado negro, denegrir, a coisa tá preta, cabelo ruim, chuta que é macumba, ovelha negra e inúmeras outras expressões. E como exemplo de como é retratado o racismo, tem o livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, onde um dos seus objetivos do livro é responder às teses racistas que vigoraram nos anos 20 e 30 no mundo. Nessa época, muitos defendiam que existiam raças humanas superiores e inferiores, e o cruzamento entre elas resultaria num povo degradado e incapaz. Portanto, Gilberto Freire defende que a mestiçagem não causa nenhuma degeneração. Muito pelo contrário, o resultado da miscigenação é positivo, como prova o caso do povo brasileiro. Pelo Brasil nunca ter tido uma política de inclusão para a população preta e por ter esses ideais desde sua formação, o racismo acabou se tornando algo muito normalizado, afetando a distribuição de renda, oportunidades no mercado de trabalho, percentual da população carcerária e desigualdade de moradia. Cerca de 53% da população brasileira é preta, porém, menos de 5% possuem cargos de gerência ou diretoria. Isso se deve porque, além da dificuldade de conseguirem cargos que possuem certo prestígio em nossa sociedade e com boa remuneração, muitos também não tiveram acesso a uma boa educação ou até mesmo nem chegaram a concluir escolaridade ou iniciaram o ensino superior, já que muitos acabaram largando seus estudos para ajudar na renda de casa ou não têm as mesmas oportunidades de acesso às universidades públicas em relação às pessoas brancas. Trabalhadores negros também possuem mais dificuldade de conseguir empregos em relação aos brancos e, em alguns casos, mesmo com as mesmas qualificações, chegam a receber 31% a menos. No relato real de pessoas que sofreram racismo, temos a experiência dos filhos de Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso em Portugal, onde uma mulher agrediu verbalmente seus filhos, gerando grande revolta e comoção dos pais.
Os filhos da atriz Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo em Portugal. Uma mulher branca passou pelo restaurante em que eles estavam, viu os filhos do casal e mais uma família de angolanos que estava no local. A mulher então disse que era, abre aspas, para retirar aqueles pretos imundos dali, fecha aspas. Eubank viu o ataque contra as crianças e logo repreendeu a mulher. O vídeo mostrando a reação da atriz defendendo os filhos, claro, viralizou nas redes sociais. Vamos acompanhar um pouquinho do momento da confusão. Racista nojenta, uma filha de uma isso você é horrorosa, feia. Você é nojenta. Olha o teu estado, olha pra você. Olha a tua cara. Olha a tua cara. Pena, sabe o quê? Porque você não é amarrada, você é uma nojenta. Você merece, sabe o quê? Você merece soco, você merece uma pra cara. Isso você merece. Agora você vai acompanhar o momento de quando a suspeita foi levada pela polícia. Vai! Vai presa, racista, filha da... Vai, filha da... Vai presa! Como podemos combater o racismo? O primeiro passo é olhar para dentro de nós e começarmos a reparar nessas atitudes e pensamentos. Por exemplo, você fica incomodado quando algum negro chega perto de você? Se você tem pensamentos como esse, está na hora de repensá-los e reparar se as pessoas à sua volta também pensam assim. Está na hora de desfazer essas ideias e preconceitos ultrapassados que lhe impuseram. Outra forma de combater o racismo é apoiando projetos e ações antirracistas, como, por exemplo, o movimento Vidas Negras Importam, que teve início em 2013 após um homem estadunidense preto, o Eric Garner, ser morto por um policial branco através de um mata-leão, mas o movimento veio à tona mesmo em 2020, após a morte de George Floyd, que também foi morto por um policial branco, que pressionou seu joelho contra o pescoço. De forma violenta, isso gerou uma grande repercussão e causou grande revolta em diversas pessoas ao redor do planeta, que resultou em manifestações contra o racismo e contra as forças policiais também. Outra ação tomada foi a criminalização do racismo no Brasil, que foi em 5 de janeiro de 1989, que se tornando a lei número 7.716, incluída no artigo 20, que diz que praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional possui como pena reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. E também temos, por fim, o Dia da Consciência Negra, que foi criada para reflexão sobre a inclusão negra na sociedade brasileira. A data foi escolhida pela morte de Zumbi de Palmares, que foi um dos maiores líderes a lutar pela libertação do povo contra o sistema escravocrata.